Graça e paz, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu mais uma vez estou aqui para então poder apresentar esse testemunho de um ex-pastor que estava envolvido no mundo do ocultismo. O nome deste pastor é Chidubue Oku. É um pastor que vinha ministrando em Kaduna, no estado de Kaduna, na Nigéria. Nós vamos passar esse testemunho porque já há algum tempo algumas pessoas pediram para eu então partilhar ou traduzir esse testemunho para que a igreja possa entender o que se passa no seio da igreja ultimamente, o que tem se passado. Nós temos, pelo testemunho dele, nós vamos ouvir que há um envolvimento muito forte com a feitiçaria, com a macumbaria, e isto estamos a falar de pastores a partir da Nigéria, a África toda e também Angola. Então, o exemplo desse testemunho nós vamos poder entender. Aqueles que já estão nesta investida da investigação sobre o que está a passar no seio da igreja, que a Bíblia Sagrada também nos testifica, vão poder entender o que está. Esse testemunho vai poder aclarar e tirá-los as dúvidas. Mas, no entanto, eu também peço que não vão pelas emoções, mas que analisem toda essa matéria. E desde já, por isso eu coloquei aqui a página Be Aware of the Dogs, que é a página Desmascarando os Falsos Profetas, onde temos publicado uma gama de trabalhos sobre essa investigação sobre a investida falsa no meio da igreja. E também temos publicado na outra página, que é a Universidade de Cristo, que não sei se está aqui agora, mas também publicamos alguma matéria com relação a isto. Então eu peço aos amados, para não ficarem de fora, que tenham acompanhado os vídeos, as publicações, que possam entrar também na página Universidade de Cristo, que está ligada à minha página pessoal, e também a esta página que é a Desmascarando os Falsos Profetas. É uma página que tem bastante as matérias que eu tenho publicadas, as passadas e as presentes. Aqui temos a matéria passada, que foi a Tibi Joshua e Cris Yakloma, a mágica e a feitiçaria. Então, esse é um testemunho sobre este homem, que também poderão ouvir e entender. E também vem aqui algumas matérias que publico também de alguns pastores que vão surgindo para ajudar o seio da igreja a entendermos as coisas que se passam. A página a Universidade de Cristo tem quase todo o arquivo das informações que temos passado. Esse vídeo vamos tentar fazer um vídeo curto, como sempre, procuro fazer curto, mas às vezes o tempo não permite, ou o trabalho permite com que estendemos um bocadinho. Então eu quero que você preste atenção. A partir deste momento vamos escutar o testemunho de um ex-pastor que estava envolvido no mundo da feitiçaria, no mundo da magia, e ele arrependeu-se. Agora, há uma questão aqui que vai ficar. Por que o pastor não dá inteiramente a sua face? Esse pastor que é o Chidubue Oku. Bem, temos que entender que a Nigéria é um país que está proliferado por igrejas falsas. Tem o evangelho verdadeiro, mas também está proliferada por muita maioria, é a igreja falsa que está lá, a igreja do ocultismo, a igreja da mentira. Então esses indivíduos que se dizem pastores, eles são altamente perigosos, são nocivos à vida de muita gente que tenta denunciar. Então, a uma dada altura ele tinha fotografias, mas ele foi retirando toda essa por questão de segurança. Agora, nós vamos ver algumas fotos que vão poder, duas fotografias que temos, conseguimos telas, mas como estamos a falar para um país de expressão portuguesa, é um bocadinho não há tanto perigo assim para postarmos as fotografias. Espero que a comunidade nigeriana que não apanhe isso e possam às vezes dar a perseguição contra esse irmão. Mas na verdade, seja lá como for, quem prega a verdade vai ser sempre perseguido, quem fala da verdade vai ser sempre achado como o que veio causar confusão, que faz tudo como Paulo era, mas nós estamos aqui para despertar a igreja. Então nós vamos partir para o testemunho. Já eu quero também deixar aqui o link, deixa lá ver. O testemunho todo está aqui nessa página, se ver aqui, Exposing the Kingdom of Darkness. Aqui está todo o testemunho, tudo que nós vamos ouvir aqui, a tradução que eu vou fazer da voz, a dublagem,
tem a ver com todo esse testemunho que aqui está. Então, aqueles que puderem podem tirar o link dessa página e irem lá e tirarem a matéria e vão ver que tudo que vai passar no vídeo é exatamente o que está aqui. Até para já, eu acho que eu vou tirar essa imagem. E já vimos a desmascarando de falso profeta. E temos aqui, temos aqui a imagem do pastor. O pastor, já agora, né? Este é o ex-pastor, só que temos essa imagem pequenina. Tentamos encontrar outra, não conseguimos até agora. E depois também temos essa, mais jovem, é o mesmo pastor. Este é o mesmo pastor que está aqui. Aqui era mais jovem. É a única fotografia que nós temos dela. As outras apresentam até ela, dá testemunho em algumas igrejas, mas não mostram o cara. Não sei, é mesmo uma questão de proteção da vida do irmão. Então vamos seguir com isto, vamos seguir para o testemunho. Deixa-me lá, um minuto. Entramos, ok. Essa é a imagem que aparece que ele colocaram no vídeo da voz que ele faz. Então vamos ouvir o testemunho para já. Preste atenção. A true life story. Why you should be very careful what church you attend and so-called men of God you find. Aqui ele diz, esta é uma história verdadeira e porque nós devemos ter muito cuidado qual a igreja que atendemos e para aquele que muitos deles que se chamam homens de Deus. Follow. E que seguimos. My name is Chidubem Oku. I am a pastor, but I have disappointed God and I really don't know where to begin to tell my story. Meu nome é Chidubem Oku. Eu sou pastor, mas eu desapontei Deus ou decepcionei Deus e não sei até onde começar a minha história. I must tell you the truth. Eu devo vos I dizer a can't really verdade. say if I have a call or not. Eu nem sei dizer mais se eu tenho chamado ou não. Church for 9 years. Eu atendia a igreja por 9 anos. Em 99, eu fui chamado para começar uma igreja. Com a experiência que fui juntando agora, com a experiência que eu tenho agora, eu nem sequer posso dizer que a igreja que eu comecei foi mesmo pela vontade de Deus. Que Deus é que me liderou. As at 2008, I was not making any progress both spiritually and Então, desde 99 até 2008, eu não estava a fazer nenhum progresso com a igreja. materially. I saw many churches which began several years after mine, and they were making waves and are still making progress. Então, eu testemunhei muitos ministérios muitas igrejas que começaram depois de mim, estavam a fazer progresso e estavam crescendo até agora. At a point, I did not know what to do again. Então, até um certo ponto, eu já não sabia o que fazer. And after discussing with my wife, I decided to approach the general overseer of a church that began 7 years after I started my ministry. Então, depois de alguma conversa com a minha mulher, eu cheguei à conclusão que eu devia ir ter com um ministro de Deus ou um pastor que havia começado uma igreja 7 anos depois de mim. And explained to him Estava na mesma that rua que nós. personally I was not making any headway, and same with my ministry. Então ele decidiu ir ter e dizer a este pastor que o seu ministério não estava a crescer e tanto ele também na sua vida particular. My ministry would grow up to 200 people, and after a short period, it would shrink to 50 people. O meu ministério normalmente crescia por 200 pessoas e depois ele reduzia por 50. And at times, it will grow to 150 and shrink to 40 people. E às vezes crescia a 150 e reduzia para 40. I approached him because the growth in his church was fast. Eu fui ter com ele porque, na verdade, o crescimento da sua igreja era rápido. Began in his church in 2006, and by 2012, he was recording 11,000 people on a Sunday service. Eu segui-lo porque eu vi que a sua igreja começou em 2006
E até 2012, a sua igreja já tinha 11.000 assistentes no culto de domingo. And he was also making good money and riding in big cars, including the latest Jeeps. Então, eu também me observei que ele estava a fazer muito bom dinheiro e também estava a conduzir grandes carros, os últimos modelos de viaturas, Jeeps. After listening to me, he promised to help me solve my problem. He said I needed to be empowered and that it was going to cost me some. Então, depois dele ter me ouvido, ele disse que eu necessitava de ser empoderado. Money. Besides, I need to have a big and strong heart. E que precisava investir algum dinheiro e precisava ter um coração forte. Then he asked me if I have got a strong heart, and I told him that I have. E ele perguntou-lhe se ele tinha um coração forte. E ele respondeu que sim, eu tenho um coração forte. As long as it is not going to involve killing a fellow human being. E ele disse, desde que não for de que esteja envolvido a morte de um outro ser humano. He asked me thrice if I have a strong heart, and I consistently gave him the same answer. E ele voltou a perguntar-lhe se ele tinha um coração forte. E ele insistentemente respondeu-lhe novamente, voltou a responder que sim, eu tenho um coração forte. Again, he asked me if I want a single empowerment or double empowerment. E depois ele perguntou-lhe, você quer um empoderamento simples ou um empoderamento duplo? And I asked him which one is better, and he said double empowerment was better, but it will. Então ele disse, perguntou ao pastor, qual era o melhor? E o pastor lhe disse, o melhor é o duplo empoderamento. Cost me a lot of money. Então ele disse que lhe custaria algum dinheiro. I was going to be told how to maintain and renew the power. Então, depois dele receber disse que depois de tu receberes esse poder, vou lhe ensinar como manter este poder. This time, I became afraid and I asked him if the maintenance and renewal involved any ritual. Então, a partir deste momento que ele ouviu o eixo sobre manter o poder, perguntou-lhe se a renovação desse poder envolvia algum ritual. He said no. E ele disse não. Whatever the renewal and maintenance will involve are just normal things that I was already doing. Então disse o que precisava para a manutenção e renovação eram coisas simples. Ele disse que não haveria a morte, mas que eram coisas simples que ele já estava, que ele próprio no seu ministério já estava a fazer. So I should not be afraid. Para que ele não He tivesse. said I should go and raise 350,000 naira, which I had to borrow from my wife. Então ele disse, você precisa ir arranjar 350.000 nairas, dinheiro na Nigéria, que ele teve de ir buscar o pastor emprestado na sua mulher. The next day, I handed over the money and he asked me to go and get ready that we shall be going to Lagos and Port Harcourt. Então, logo que ele entregou os 350.000, ele disse que devia se preparar para que iriam para Lagos e também iriam para Port Harcourt. I got ready and we took flight from Abuja to Lagos that same day. Então ele preparou-se e pegaram um avião de Abuja para Lagos no mesmo dia. In Lagos, we lodged at the guest house of a big ministry and at 11:30 p.m. Então, postos em Lagos, eles hospedaram-se numa lodge de um grande ministério. E às 11 da noite, we went out in a private car to the Bar Beach. Então saímos num carro privado, fomos a um bar na praia. At the Bar Beach, we were at the bank when he spoke some unknown language and told me that a woman was going to come out of the water. Então, quando chegaram na praia, ele falou no bar da praia, ele falou numa língua estranha e ele disse-lhe a ele para se preparar que uma mulher iria sair das águas. And that I should do whatever she says.
e que ele devia fazer tudo o que ela pedir que fizesse. As soon as he said that, there was rumbling on the surface of the water, and a mermaid came out of it. Assim que ele terminou de dizer aquelas palavras, houve um movimento por cima das águas e uma sereia saiu por debaixo das águas. The general overseer told me not to be afraid, that the mermaid would not harm me. E este pastor disse-lhe para não ter medo, que esta sereia não iria lhe fazer mal nenhum. So I picked courage when I saw her. When she came to the surface of the water, the lower part of her body was like that of a fish. E quando ela saiu das águas, a sua parte inferior do corpo era como de um peixe. My eyes were transfixed to the lower part, and as she was getting closer to me, it became human. Então, os meus olhos fitaram-se na parte inferior do seu corpo, mas assim que ela se aproximou dele, ela se tornou humana. Then she came to me and asked me to have sex with her, which I did in the presence of the general overseer. Então, assim que ela se aproximou dele, ela disse que tinha que fazer sexo com ela, e que ele fez na presença do pastor. After having sex with her, she put her hand in her vagina and made a sign of the cross on my forehead. Assim que ele terminou de fazer sexo com ela, ela meteu as suas mãos na sua vagina e fez o sinal da cruz. And my palm, and told me that she had empowered me and that I would see the difference. E então fez o sinal da cruz na sua testa e nas suas mãos e disse que ele foi empoderado. The mermaid left me, went to the general overseer. E a sereia que lhe deixou, então foi ter com o pastor que estava com ela. And brought out a golden cross and chain from her stomach and wore it on the neck of the general overseer. Então a sereia retirou um terço dourado da sua barriga e colocou no pescoço deste pastor. Who gave her some money. E o pastor entregou-lhe dinheiro. Mermaid thanked him and went back to the sea. E a sereia agradeceu ao pastor e foi de volta para as águas. All the time she spoke in English language. E a todo momento ela falava em inglês, That comunicava. afternoon, as I was sleeping, that same mermaid I had sex with at the bar beach came to me in my dream. Naquela mesma tarde, enquanto ele descansava, a mesma sereia que ela viu na praia veio no sonho dela. And told me that to maintain and also constantly renew the power, I must be having sex with the virgin once every month. Então, e a sereia disse a ele no sonho que para ele manter este poder, ele devia fazer sexo com as virgens todos os meses. Com So virgens this todos os meses. jolted me out of sleep. E isto me tirou o sono. I went to the general overseer's room to explain what I saw and heard in my dream. Então ele foi ao pastor e lhe disse o que ele viu e que lhe foi dito no sonho. And he said that it was no problem. E ele disse que isso não era problema. When I asked him how I was going to be getting the virgins, he was going to assist me get them. E ele disse, ele explicou-lhe como eu iria então arranjar essas virgens e quem iria me assistir. But I needed to pay for his service. E, Honestly, Apostle, e ele disse que mas ele devia pagar para aquele serviço porque ele iria lhe ajudar a arranjar essas virgens. after this, I wanted to back out. But I Quando eu realmente ouvi isto, eu queria recuar, had no courage to say or do so. mas eu não tinha coragem de dizer. While at the bar beach, I saw many pastors who came there with other senior pastors. E realmente, quando eu estive neste bar na praia, eu vi também muitos pastores a levarem outros pastores, pastores sênior levando outros pastores júniores. It is like a tradition. There must be a senior pastor bringing in younger pastors. E aquilo parecia uma tradição. Tem que haver um pastor mais velho levando um pastor mais jovem.
And I believe each senior pastor had a particular mermaid they relate with because I saw up to 10 mermaids attending to some younger pastors. Porque eu naquele momento no bar da praia, eu vi, parece que cada sereia diferente atendiam a pastores diferentes, porque eu via mais de 10 sereias atendendo a pastores. In the evening, we were at a local airport in Lagos and took flight to Port Harcourt. Então, naquela tarde, saímos de Lagos e fomos a Port Harcourt. At Port Harcourt, we lodged in the guest house of another ministry, and at midnight, we got out. Então, entramos, quando chegamos a Port Harcourt, hospedamos num outro lodge do ministério e à meia-noite saímos. Eventually arriving in a very big compound of a woman called Eze Nwani. Então saímos dali e fomos a um compound, vamos assim dizer, a um hotel ou uma hospedaria grande que pertencia a uma senhora chamada Eze Nwani. Inside the compound were many houses. We met many pastors there, including first-generation church pastors. E neste complexo, ou vamos assim dizer, nesse condomínio, havia muitas casas e havia muitos pastores lá, e havia pastores da nova geração. When it was my turn, the general overseer paid some money and itemized what should be done for me. E então, quando chegou a minha vez, o pastor que me levou pagou algum dinheiro e gesticulou o que devia ser feito a mim. When I went into the room, I was surprised it was a woman again. Mas quando eu cheguei então no quarto, estava exatamente a mulher novamente. And as I was thinking, woman again, Mas assim que eu começasse a pensar, ela novamente. I found myself on top of this woman on a bed in an adjacent room. E naquele momento que eu ficava a pensar, de repente eu já estava por cima dela no quarto. Honestly, I have not been able to recall how I found myself on that bed. Mas para dizer honesto, eu até nem sei como eu fui parar em cima daquela cama. I had sex with her and also sucked her breast. E eu fiz sexo com ela e também mamei os seus seios. After the sexual session, she made some animal cry and Depois de nós termos feito sexo, ela fez uns gemidos de animal. administered some stuff into my eyes. E ela ministrou algumas coisas nos meus olhos. And I began immediately to see into the spirit world and also discuss with some spirit beings. E a partir dali, eu comecei a ter uma visão do mundo espiritual e comecei a falar com seres espirituais no mundo espiritual. After that, she gave me a bottle of olive oil, which she called Do As I Say. Depois daquilo, ela me deu uma garrafa de azeite de oliva e que tem como o aspecto é dizer que faz como eu mando. She said with this, the members will do whatever I ask them to do. Então a sereia diz que com aquele óleo, com aquele azeite, os membros daquela igreja iriam fazer tudo que ele pediu que esse povo fizesse. She also gave me another bottle of olive oil, which she E ela também me entregou mais outra garrafa de azeite de called oliveira, Alsing oil. She que ela said, chamou de Oisem oil, óleo de Oisem. oil, I could see deep into people's secrets. Então, com aquele óleo, eu podia ver a profundeza dos segredos das pessoas, de cada pessoa. And a bottle of olive oil, which she called sling oil, for E também me deu mais outra garrafa que chamavam de Sling Oil, slaying people under so-called anointing. que eu podia então com aquilo ter o poder de deixar cair as pessoas que chamam cair sobre a unção. During prayer,
durante as She orações. finally gave me 2 more bottles of olive oil. Depois The deu-me mais first 2 one garrafas is de crowd azeite. pulling oil, and the second is touch and follow, which I will be using to hypnotize women as E deu uma primeira e deu mais uma segunda que também chamam-se de toca e segue. Que aquilo vai ser para hipnotizar as mulheres, especially virgins, because especialmente I as will be having virgens, sex with them para and a fazer married sexo com woman elas. to renew the empowerment. E também fazer sexo com mulheres casadas para renovar o poder. She said I could have sex and immediately after that I could go straight into ministration Então ela também disse que ele podia fazer sexo e imediatamente ir ministrar, without having my bath. mas tinha de ser antes de não podia tomar banho, ir ministrar sem tomar banho. She bound me with the oath of secrecy. We left E também ela me fez jurar, fez fazer um juramento de segredo. the same midnight and went back to the lodge. And the Então na mesma noite, na mesma meia-noite, no meio da noite, eu voltei para o condomínio. general overseer told me to rub the touch and follow oil. Then we went to the vigil of the church and Então o general, o overseer, o pastor, levou-lhe para com óleo de toca e esfrega. which we were lodging in their guest house. I was allowed to minister and I burst into prophecy to my own astonishment. Então, assim que chegamos no condomínio, eu entrei para ver uma sessão daquele ministério, foi permitido a ministrar, e pela minha surpresa, eu entrei no mundo profético. In the morning, 2 virgins were sent to the general overseer and he gave me one. Então, de manhã, foram enviadas 2 virgens ao pastor, e o pastor entregou-me uma delas. So we took them to the guest house and had sex with them. E assim levamos elas para a guest house e mantivemos sexo com elas. What really surprised me was that the young girls never asked where we were taking them to. Mas pela minha surpresa, aquelas jovens adolescentes não questionaram aonde eles estávamos a levar And why we were taking them there. e o que queríamos Which is fazer com eles, unusual porque for que eles virgin estávamos a girls. lhes levar, e que é muito estranho para jovens virgens fazerem isso, terem esse comportamento. When the girls left, the general overseer told me that from then onwards I had to concentrate my sermons around prosperity and stop preaching. Então, depois disto, o pastor aconselhou-me, disse que a partir de agora, ele tinha que se concentrar, os sermãos, em pregar a prosperidade Preaching salvation and righteousness messages. e não pregar He said, a mensagem de salvação e justiça. Be sending tithes to him, and that he knew part of the tithes would get to the woman. Então, esse pastor disse que ele também devia dar os dízimos do dízimo a ele, que ele ia pegar nesses dízimos, parte disso também iria mandar para a sereia. Port Harcourt. Eventually, we left Port Harcourt, Abuja, and back to Kaduna. When Então, saímos de Abuja e fomos a Kaduna. I began service after my return, things began to change. Então, assim que eu regressei, depois do meu regresso, aliás, comecei a ministrar e as coisas mudaram. Money began to come. Dinheiro começou a vir The crowd also began to come, and e um montão de pessoas, o aglomerado de pessoas começaram a surgir. within 1 week, miracles, deliverance, E em uma semana começaram a acontecer milagres e libertação. followed by prosperity, E também com a began prosperidade. to happen in the church. E começou a acontecer na The igreja. spirit of prophecy came in like I had never seen it in my life. E o espírito de profecia veio como nunca eu havia visto na minha vida.
I have been having sex with virgin girls and married women, and things have been working out fine for me. Então, eu comecei a manter sexo com jovens virgens e mulheres casadas e as coisas começaram a funcionar perfeitamente para mim. In my family, Na and the minha church for the família. past 6 years. E durante 6 anos, But I have gotten to a stage in which I am no longer feeling comfortable with the whole thing. mas o que acontece é que durante esses 6 anos que eu estava fazendo essas coisas e depois não comecei a me sentir mais confortável com aquilo que eu estava fazendo. I have had dreams in which I saw myself burning in hell. Então começaram a acontecer que eu comecei a ter visão, eu ardendo no inferno. I have had this dream of hell 7 times, E eu tive sonhos do inferno 7 vezes. and in one of the dreams, I awoke only for the same dream to continue. E uma das vezes eu acordei nesse sonho do inferno. Quando voltei a dormir, o mesmo sonho When I prosseguiu. went back to bed, Quando eu I regressei à have cama. been having sleepless nights, and many nights I get raped by the same mermaid. E tenho tido noites de insônia e em várias noites eu sou violado por esta sereia. I have lost 2 of my children mysteriously, E eu perdi 2 filhos misteriosamente, but through the same pattern. mas no mesmo padrão. For the past 3 months, I have not been able to get virgin girls, E passado 3 meses, eu não consigo, já passado 3 meses, que eu não consigo ter alguma virgem comigo. and this has affected the power as it is going down. Então isso afetou o poder e as coisas estão a descair. I want to get out of this whole issue, even if it means closing the church. Eu quero sair fora disto, nem que para isso tenha que sacrificar fechando a própria igreja. I have gone to the general overseer, and he said it was too late for me to get out. Eu fui a este pastor que me levou e ele me disse que era muito tarde para eu sair. He threatened me with mysterious death. E ele ameaçou-me com mortes He misteriosas. said it is not possible for me to turn against the mermaid, E ele disse-me que não é possível eu ser contra a sereia. and Ezanwani, because they were E a Eze Nwani, a senhora do condomínio. already part of my life. I Porque elas já eram praticamente parte da sua vida. told him I would do everything positively possible to get myself out of this. Então eu disse-lhe que eu iria fazer tudo positivamente possível para sair disto. 3 days later, 2 men approached me and told me that if I love my life, I should vanish from Kaduna. E então três pessoas apareceram para mim, 3 homens, e disseram se eu amava a minha vida que eu devia desaparecer de Kaduna, Because they had been paid by the general overseer to eliminate me. porque e eles disseram que eles foram pagos pelo pastor para me eliminar. So I had to close the church and left the town finally after 2 days. Então depois de 2 dias eu tive de fechar a igreja e abandonar a cidade finalmente. As I am writing to you now, I have nothing to hold on but only God Almighty. Mas assim que eu estou escrevendo para você, eu não tenho mais nada para me segurar a não ser em Deus. The problem is that God seems to be very far from me, O problema é que eu sinto que Deus está muito longe de mim, no matter how much and fervently I have been calling on Him porque não interessa o quanto eu oro e chamo por Ele. and asking for His mercies. E eu tenho pedido pela sua misericórdia. I know I have offended Him, Eu sei que eu ofendi a Deus, but I know He is a God of second chance. mas eu sei que Ele é um Deus de segunda chance. I have read your books, Eu já li os seus livros, Overcoming the Queen of the Coast series, com o título para vencer a rainha da costa. and I strongly believe you are the only one that God can use to help me out of this physical.
Então eu acredito que o Senhor é o único que Deus pode usar para me hell I libertar have put myself. dessa I am situação que eu really me coloquei. afraid of going to meet any other person Eu realmente estou apreensivo e com medo de ir encontrar uma outra man pessoa of God, que se chama homem de Deus. because those who are using devilish powers are more than those who use the power of God. Porque aqueles que estão a usar o poder do ocultismo são muito mais do que aqueles que estão realmente andando na fé com Deus. For some time now, I have not been sleeping at night, and I also at times hallucinate. E por algum tempo eu já não tenho dormido de noite e também tenho passado por alucinações. Sir, I urgently need your help because I believe time is running out for me. Senhor, eu peço a sua ajuda porque eu acho que o tempo está se esgotando para mim. As the attack from the Marine Kingdom increases, Porque os ataques das sereias ou do reino das sereias marinho têm aumentado. no other pastor has exposed them like you. Porque eu sei que nenhum pastor eu os expôs como tu os tens exposto. I know I have transferred many spirits into so many people, Eu sei que eu transferi muitos espíritos a muita gente. and I want to know what I can do so that those people can be free from these wicked and evil spirits. E eu gostaria de saber o que eu posso fazer para que estas pessoas sejam libertas desses espíritos. Apostle, it is really unfortunate that the Church of our Lord Jesus Christ has been taken over by mermaids. Apóstolo, eu sei que é triste que a Igreja de Cristo seja sendo tomada pelos espíritos das sereias. The number of pastors using marine spirits is alarming. Porque o número de pastores usando os espíritos marinhos é alarmante. And more of them are getting initiated daily into this wicked kingdom. E muitos deles estão a ser diariamente iniciados a este reino maligno. So these pastors are also initiating their spiritually illiterate members. Esses pastores estão iniciando também aos seus membros sem conhecimento. Before I messed up myself spiritually, I had always wondered why members of the church follow their pastors sheepishly. E antes de eu entrar nisso, eu sempre não entendi o porquê que os membros da igreja seguem aos seus pastores cegamente. But now I know better. Mas agora eu sei The melhor. marine kingdom is working day and night to overtake the church. Porque o reino marinho está dia e noite trabalhando para poder vencer a igreja. And unfortunately, the church is sleeping. E desafortunadamente a igreja tem adormecido. In the last 2 months, I have had 4 car crashes. Só no mês passado eu tive 4 acidentes de automóvel. And I know they want to eliminate me. E eu sei que eles querem me eliminar. But God has been my helper and my only hope. Mas Deus tem sido o meu ajudador e a minha única esperança. They have killed my 2 children, Eles and now mataram they as want me minhas dead. 2 filhas. I am becoming afraid of staying alone because of E eu já tenho tido medo de ficar sozinho. some bizarre spiritual appearances I see. Porque tem aparecido espíritos estranhos, bizarros. And things have started to move in my brain and body. E as coisas têm se movido na minha cabeça e no meu corpo. Anytime I start praying, the movement would start, and sometimes I feel the movement in my marrow. Toda vez que eu começo a orar, eu sinto o movimento. The greatest need I have now is to be forgiven by God. A maior necessidade que eu tenho agora é de ser perdoado por Deus. If I can get His forgiveness, I don't mind dying after that because I really don't want to go to hell. E se eu, depois de ser perdoado, não me importo até que morra após isso, porque eu não quero ir para o inferno. I have been misled by the general overseer,
just as so many young pastors have been misled by their general overseers and senior pastors. Eu fui enganado por este pastor e como muitos jovens têm sido enganados por seus pastores sêniores. Sir, I know you are a very busy person. I will appreciate it if you find time to pray over Eu this, sei que my tu és um problems, pastor and seek the ocupado, face uma of the pessoa Lord by ocupada, having you mas eu to help peço me que o out. Senhor possa I know that orar if I para am mim, forgiven, pedir my para deliverance que will be Deus easy. possa me I perdoar. regret selling my E eu soul to também luring spirits. arrependo-me de ter vendido a minha alma aos espíritos malignos. The Eze Nwani is also a very strong agent of the mermaid. E essa Eze Nwani é uma grande agente forte do mundo marinho, das sereias. I look forward to hearing from you, your co-servant in the Lord, Pastor Chidubem Oku. Eu espero ouvir de ti e o teu conservo no Senhor, pastor Chidubem Oku. Graça e paz, graça e paz. Nós acabamos de ouvir um testemunho que é bizarro, vamos assim dizer, chocante, deixa-nos de tal forma assustados. Mas aqui temos mais uma vez a prova de quanto desses falsos profetas eles têm impactos com o diabo. Eles estão a funcionar com os espíritos malignos. Porque se nós olharmos para aquilo que é a palavra de Deus, o que eles têm feito, o que esses falsos profetas principalmente têm feito, aquilo não são profecia, aquilo são adivinhações. E isso tem a ver com o mundo das trevas. E é isso que as pessoas têm buscado nas igrejas. Querem ouvir uma palavra de profecia, querem ouvir. E tudo isso é enganação. Muito desses falsos, mas são muitos mesmo. Eles têm enganado o povo com essas mentiras de Satanás. E quando você permite que estes falsos profetas comecem a profetizar na tua vida, comecem a usar dos espíritos imundos para falar na tua vida, você está a abrir porta para que Satanás passe a operar na tua vida. Eu deixo o critério deste testemunho a todos vocês, que analisem, orem a Deus e tentemos entender o que está a passar. Porque o que ele falou, se alguma pessoa dizer que é uma invenção, ele não pode construir uma coisa assim tão estruturada como está. E depois vamos entender uma coisa. A palavra de Deus vem confirmar as coisas que ele foi relatando em termos de a enganação que viria, a mentira, o profeta sonhador, todas essas coisas que aí estão. Vem mostrar isso. E você olha bem para os ministérios desses falsos profetas, dos falsos mestres, desses que estão a pregar esse evangelho do engano. Qual é o interesse deles? O interesse deles é dinheiro. Eles venderam as suas próprias almas para poder ter dinheiro, para poder ter vida. Porque todo pastor que começa o ministério vai passando por tribulações, ele não resiste e acaba cedendo-se para a tentação. E principalmente todos aqueles que vão buscar conexões na Nigéria, conexões no Ghana, essas conexões que vão fazendo, esses pastores que estão a fazer essas conexões, eles são pastores desviados. Porque na verdade, o pai espiritual que nós temos é Jesus Cristo. É Jesus Cristo a nossa cobertura. Esta é uma falsa de ter cobertura espiritual. É uma falsa, é uma mentira. Deus não mandou ou não levantou-nos como servos de Deus para aprisionar-nos, para eu ser teu pai. Não, é para te mostrar o caminho da verdade, para te fazer conhecer Jesus Cristo, que é o pai de nossas almas, o Senhor dos senhores. É Ele que rege sobre nós. Eu não prego para falar de mim. Eu tenho de pregar para falar de Cristo, a quem nós buscamos, a quem nós seguimos, a quem nós honramos, adoramos. E se você reparar nesses ministérios, vai verificar que todas essas coisas são o contrário nesses ministérios. Então aqui está um testemunho que o amado deve apreciar e buscar sincronizar-se com todas essas coisas para você entender, e buscando a palavra de Deus para entender o que Deus quer passar aqui. Esse testemunho não é muito antigo, ele é meio recente, estamos a falar de 2014, 2015 por aí. Então nós precisamos analisar, orar a Deus e buscar direção sobre isso. Mas cuidado,
são pouco os servos de Deus, porque o ministério de Deus não se rege nessa prosperidade material que vocês estão a seguir. O ministério de Deus não se rege nessa endeusamento desses homens que eles buscam, porque eles não querem Jesus. Por isso é que eles é que aparecem na fotografia, eles é que estão a escrever livros com as caras deles, eles é que se põem à frente, eles estão a se endeusar. E quando querem falar, não falam de Cristo, falam das suas vidas, falam que ele teve prosperidade. Qual é a prosperidade? A prosperidade que eles têm, ou o sucesso que eles chamam, que eles dizem que têm, é a custa da tua alma. É você que está a dar essa prosperidade. É você que está a dar prosperidade material a eles. Eles não fizeram nada, eles não trabalharam, não têm profissão, não se formaram, não fizeram profissionalmente, não trabalharam e conquistaram coisas. Não, para dizer que não, eu sou um servo. Não, não. Eles começaram a ter esse sucesso ou essa prosperidade por tua custa, porque você dá o dinheiro lá, você dá. E aliás, você está impunitizado, entendeu bem que eles, quando começam a dar o óleo, o azeite, todas aquelas coisas que eles vão criando em torno disso, é para te enganar. Então, abre o olho, analisa. Depois desse testemunho, vamos o próximo vídeo vai ser a exposição do falso profeta Tony Calado. Aguardem que é o próximo vídeo a seguir a esse. Então, para hoje, terminamos a exposição de alguns testemunhos para vocês entenderem em que direção estamos a ir. O próximo testemunho será o falso profeta Tony Calado. Depois seguiremos com o João Rodrigo. Depois vamos pegar os mestres, esses falsos mestres. Então, presta atenção que nós o trabalho que estamos a fazer é apenas para as ovelhas de Cristo, para aquelas que têm ouvido, para aquelas que conhecem a voz do Senhor, para aquelas que buscam a verdade e não para aquelas que estão emocionalmente, que já têm o seu Deus dele é o pastor, o profeta, ele é que segue, ele é que... Vocês que seguem isso e não ouvirem a mensagem não se destina para vocês. Fiquem descansados, continuem onde está, permaneçam, sigam, que o caminho vos aguarda. Então, eu deixo aqui, amados, para todos refletirem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção. Tem sido um sacrifício com o trabalho que eu tenho privado da minha vida privada e fazer esse trabalho. Mas, ainda assim, eu devo fazer porque sinto essa necessidade de alertar ao povo de Deus. Deus abençoe a todos, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.